Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Se houver choque de credibilidade fiscal, o Bolsa sobe 30% em uma semana, de CIO do Itaú. Vamos falar um pouquinho sobre essa matéria bem interessante que acabou de sair agora, menos de uma hora atrás. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Morning Call de membros e vídeo de Cogna já saíram aqui no canal. Vire membro do canal para colaborar com o canal e obviamente receber conteúdos exclusivos. E olha, inclusive, segunda-feira a gente teve um aviso muito top lá na área de membros, tá? E olha, quem foi membro conseguiu participar, tá bom? Ainda vale, inclusive, eu deixei o link desse vídeo lá no vídeo da Cogna, no primeiro comentário fixado, tá bom? Credibilidade é o nome do jogo quando o assunto é a relação entre o governo e o mercado financeiro. Segundo o diretor da área de estratégias de investimentos e CIO do Itaú Unibanco, Nicholas McCarthy, um choque de credibilidade fiscal seria capaz de impulsionar a Bolsa de Valores brasileira em mais de 30% em apenas uma semana. Eu acho exagero. Mas quem sou eu, né? Porque, olha, se a gente pegar 30%, galera, e obviamente quando a gente fala Bolsa de Valores, a gente tá falando de Ibovespa, tá? A gente tá falando de uma jornada ali de percentual, galera, lá para 156 mil pontos, né? Eu acho muito otimismo isso daqui, um pouco de hipérbole, né? O executivo disse que o pacote de contenção de gastos anunciado pelo governo frustrou as expectativas, além do ajuste possivelmente ser insuficiente para cumprir o limite de crescimento de despesas no arcabouço fiscal, foram elencadas poucas medidas estruturais de contenção de gastos à frente. A aversão ao risco mantém os ativos pressionados em meio à percepção de desidratação do pacote fiscal. O Ibovespa cai cerca de 5%, desde que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as medidas do fiscal do mês passado. Para mudar esse cenário, segundo o próprio McCarthy, é necessário atacar os desafios fiscais com seriedade. Que é o que falta aqui no Brasil, vamos ser sinceros, né? Não estamos vendo os fiscais sendo atacados da forma que o mercado acredita que deveria acontecer. As pessoas falam que tem muita notícia do mercado, mas os ativos brasileiros precificam uma piora no cenário futuro antes. E aí o do banco afirma que a credibilidade do país está em jogo, dada a falta de visibilidade do governo, o que consequentemente tem impactado o fluxo de investimento estrangeiro. Na B3, os dados mostram que até dia 16 de dezembro, a debandada dos gringos em 2024 já restou em mais de 32 milhões de reais em retiradas. Olha, imagino que seja bilhões aqui, né? Mas enfim, enquanto as incertezas fiscais se intensificaram, o Brasil ainda observa maiores pressões inflacionárias e uma economia em crescimento. O contexto de câmbio em baixa, expectativa de inflação desancorada e crescimento acima do potencial torna o cenário desafiador para o Banco Central, que deve levar ainda mais a Selic, né? Tanto que já no Morning Call nós falamos sobre Itaú, olhando para a Selic, 15% para 2025, tá? Já não é nem mais 13 ou 14,25, é 15%, tá? Na última reunião deste ano, o Copom já aumentou a taxa em 1 ponto percentual, indicou mais duas altas da mesma magnitude nas próximas reuniões. E olha, galera, tem gente falando aí em 1,25 de alta na próxima reunião, tá? McCarthy diz que a perspectiva de altas adicionais da Selic deve continuar a atuar contra a valorização das ações brasileiras, é óbvio, né? Isso aqui é coisa de prézinho. Sobe Selic, renda variável apanha, tá? Esperamos que as projeções de lucros das empresas sejam revisadas para baixo, refletindo um cenário mais desafiador à frente. Ao mesmo tempo, ele pontuou que as maiores incertezas em relação aos mercados emergentes em geral, quanto ao cenário internacional e ao valor do dólar, também devem trazer volatilidade para a Bolsa. Apesar de continuarmos a enxergar fatores positivos para a Bolsa, entre eles múltiplos deprimidos e o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, o cenário local segue a demandar uma postura mais cautelosa. Com isso, o Itaú está com uma exposição 2 níveis abaixo de neutro na B3, significa que o banco está investindo menos do que o normal em ações brasileiras. Trata-se do menor peso em ao menos 8 anos, sendo que o nível equivale a uma posição de 5%. Brasil fora do radar, então, diante da incerteza atual, o CEO do Itaú afirma que o Brasil está fora do radar do mundo, sendo que, para ele, falta visibilidade do que vai acontecer no país, falta de previsibilidade dá nisso. Inclusive, a gente fala muito sobre isso lá no curso e na playlist para iniciantes, tá? Falta de previsibilidade afasta investimento. Eles falam que precisamos dar uma visibilidade para investimentos voltarem e assim controlar a inflação e poder cortar os juros. Ninguém olha para o Brasil mundialmente. Enquanto a gente não tiver visibilidade, os investimentos ficarão parados e a renda variável tende a se deteriorar. Porque enquanto a gente fala que ninguém olha para o Brasil, na verdade a gente tem aqui no Brasil fuga de demanda da renda variável. Por isso que cai, galera, é o que eu falo para vocês desde sempre, tá? Não existe pressão de venda que derrube bolsa no Brasil. O que derruba a bolsa no Brasil é fuga de demanda. Obviamente, os vendidos vão lucrar em cima disso,
mas não existe aquela pressão, aquele tamanho de posições de venda que derrube bolsa. Sempre uma bolsa cai por fuga de demanda, aqui no Brasil, obviamente, tá? Vale lembrar que as projeções para os países emergentes não são das melhores para o ano que vem. Segundo o Instituto de Finanças Internacionais, os investidores estrangeiros devem reduzir em quase 25% o dinheiro que enviam para mercados emergentes em 2025, pressionando ainda mais a bolsa brasileira, ou seja, menos demanda ainda. Tá? 25% a menos de demanda aí já para ano que vem, com esse papo aí de estrangeiros fugindo aí do Brasil. Ou seja, cenário caótico para a renda variável brasileira. Então, assim, pode rolar um choque de credibilidade fiscal? Quase impossível aqui no Brasil. O Brasil a maré vai levando, tá? Então, bolsa subir 30% em uma semana não vai rolar, porque não vai rolar credibilidade fiscal, tá bom? Até eu, que sou uma pessoa um pouco mais otimista, já estou um pouco mais realista frente a isso, tá bom? Peter, você vai fazer alguma coisa com o seu capital? Você vai tirar dinheiro da bolsa para, de repente, colocar em outro lugar? Não. Vou continuar lá com os meus aportes, vou continuar lá com o meu capital, tudo certinho, tá bom? Mas é interessante ver esse tipo de opinião, até de um jeito exagerada, tá? 30%, porque... olha, pode ser até que acontecesse 30% de alta. Seria uma reprecificação absurda da Bolsa de Valores e todos ou quase todos os ativos pegariam carona nessa brincadeira, tá? Mas o problema é o choque de credibilidade fiscal. Quem acredita que nós teremos algum tipo de choque de credibilidade fiscal no Brasil do nada? Depois desse pacote fiscal anunciado pelo governo. Ninguém acredita, tá? A única esperança seria ali a PEC do Kim Kataguiri junto com mais 2 deputados passarem, mas qual que é a chance? Né? Quase nula, tá? Enquanto isso, nosso mercado segue totalmente estagnado. Índice futuro aqui quase zerando ganhos, tá? E era para ser um dia de repique, por exemplo. Nosso dólar segue subindo mais ainda, dólar futuro já 0,30 de alta, já no 6,27. Então, galera, aperta o cinto, porque só vai complicar um pouco mais aí nosso mercadinho nos próximos meses, nem semanas, tá? Rally de fim de ano já era, não existiu, o rally foi para baixo, na verdade, desde agosto, tá bom? Nós temos uma queda de bolsa aqui de 12% do pico de agosto de 2024, tá? E todo e qualquer tipo de pernada de queda com repique para alta, ou seja, uma tendência de alta foi desconfigurado. Inclusive, nós rompemos uma linha de tendência de alta bem perigosa aqui no nosso mercadinho. Vou até tirar esses canais de baixa, tá? Já não importa mais. Nós rompemos aí essa linha de tendência de alta bem suspeita, tá? Eu vou até dar uma ajustada nela depois, mas nós não temos um cenário muito positivo daqui para frente. O gráfico semanal até sumiu a linha de tendência de alta, mas tudo bem, tá? Estamos chegando na região de suporte dos 120 mil pontos. Obviamente a gente pode esperar algum tipo de briga nessa região de suporte, mas eu começaria a olhar lá para os 112 mil pontos, tá? Acho que é uma próxima região de suporte um pouco mais realista, dado que o cenário só piora. Então mais 7% de queda na bolsa aí. Em vez de 30% de alta, estou esperando aqui mais 7% de queda na bolsa de valores. A dica que eu dou e que eu já dei lá no Morning Call de membros, fica uma abertura aqui para vocês que não são membros do canal, mas claro, vire membro, apoie o canal, tente correr para ações mais conservadoras e estáticas, né, como telecom e elétricas, tá? Mas é só uma dica, não uma recomendação. Deixa o like aí, se inscreva, comente sobre esse 30% de alta. Quero saber a sua opinião. Tamo junto, partiu.